História para Enem, onde resolvemos as questões dos Enems passados. Na última aula de História Geral, nós trabalhamos a Revolução Industrial. Hoje resolveremos mais 3 questões de História da Revolução Industrial. Para entendermos um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial, precisamos entender o que foi os cercamentos e como aconteceu os sindicatos. A Revolução Industrial transformou o mundo após seu desenvolvimento na Inglaterra, principalmente a partir do século XVIII. A expansão urbana e industrial do capitalismo, que teve por base a exploração do trabalho assalariado por proprietários e controle dos meios de produção, alterou profundamente o cenário de diversos países e retirou boa parte da população do campo. No caso da Inglaterra, essa alteração iniciou-se no século XVI, quando a Lei dos Cercamentos, os Closure Acts, foram sendo editados por sucessivos monarcas ingleses. Essa alteração consistiu em uma crescente ação de privatização de terras que eram de uso comum dos camponeses, através do cercamento desses locais realizados por poderosos senhores locais. A paisagem rural inglesa, que era característica pelo open field, ou seja, o campo aberto, passou a ter sua exploração nos campos fechados. As terras comunais inseriam-se em uma tradição econômica de utilização comunitária que remontava a Idade Média, e sua privatização representava a ruptura das relações capitalistas com o antigo mundo feudal. Os camponeses que utilizavam as terras de forma comunal e dela extraíam madeira, caça e outros produtos viram-se privados dessa fonte de recursos. A incapacidade de produção em seus pequenos lotes de terra obrigou esses camponeses a abandoná-las, sendo então apropriadas pelos grandes proprietários e a tentar melhores condições de vida nas cidades. Os camponeses passaram a ser dessa forma assalariados na cidade, contribuindo para a formação da classe operária na Grã-Bretanha. Mas os cercamentos vão gerar outra consequência. A terra passava a ser uma mercadoria, possível de ser comercializada através da compra e venda. Além disso, os antigos senhores tornavam-se fazendeiros, passando também a criar ovelhas para a produção de lã, destinada a manutenções têxteis. Nessa explicação eu falei sobre a formação da classe operária, e a formação da classe operária vai fazer a criação dos sindicatos. Como isso aconteceu? Simples. O surgimento dos sindicatos está ligado ao contexto da industrialização e consolidação do capitalismo na Europa a partir do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial. A época foi marcada pelas péssimas condições de vida e trabalho às quais estava submetida a boa parte da população europeia. Trabalho de 12 horas diárias, sem descansos semanal, de domingo a domingo, crianças trabalhando. As mulheres não eram preteridas no trabalho, e sim só os homens. A relação social nessa época atingiu uma enorme polarização, com a sociedade dividida em 2 grandes classes, a burguesia e o proletariado. É nesse momento que fica evidente o antagonismo entre estas 2 classes. Com o tempo, os trabalhadores passaram a se organizar com meio de confrontar empregadores e questionar sua situação dentro da época. Primeiros inícios da união entre trabalhadores apareceram com a quebra de máquinas fabris como forma de resistência, movimento conhecido como ludismo. A motivação era a visão dos trabalhadores de que estariam sendo substituídos pelas máquinas nas indústrias. Mais tarde, o parlamento inglês aprovou, em 1824, uma lei estendendo a livre associação aos operários, algo que antes era permitido somente às classes sociais dominantes, ou seja, aos burgueses. Com isso, começam a ser criadas as trade unions, organizações sindicais equivalentes aos atuais sindicatos. As trade unions passam então a negociar em nome do conjunto de trabalhadores, unificando a luta na busca por maiores direitos. Outra medida das trade unions foi a fixação de salário para toda a categoria, inclusive regulamentando em função do lucro, ou seja, o aumento da produtividade industrial resultava também em um aumento do salário dos trabalhadores. Agora vamos às resoluções das questões.
A questão 94, que é de 2010, do caderno que eu tenho aqui, pois não é o caderno oficial, traz um texto de Rodrigues sobre os cercamentos. E o texto diz o seguinte: os cercamentos no século XVIII podem ser considerados como síntese das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado, como se concentravam as atividades de produção de lã, a realização da venda depende dos mercados, de novas tecnologias, de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, no primeiro momento, também se vinculou à liberação de mão de obra. O enunciado diz o seguinte: outra consequência do cercamento que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi como nós falamos no início da aula sobre os cercamentos, eles vão servir como pioneirismo inglês na Revolução Industrial, visto que entre todas as alternativas descritas aqui no texto, a outra alternativa que se pede dentro do enunciado, que vai servir para o impulso do acontecimento da Revolução Industrial dentro da Inglaterra. Para se resolver essa questão, eu resolvi fazer a eliminação, pois no início da Revolução Industrial, conforme descrito no texto, visto que está falando justamente do século XVIII, nós temos, primeiro, não existia o salário mínimo, por isso nós vamos descartar a letra A, né? Porque lá diz congelamento do salário mínimo. E nem sindicatos. Os sindicatos só vão ser criados em 1824, século XIX. Então, descarta-se também a letra C, que diz fortalecimento dos sindicatos proletariados. Os industriais se fortaleceram, que faz que nós descartamos a letra B, que diz enfraquecimento da burguesia industrial. Foi o contrário, fortalecimento dessa burguesia industrial. E como não houve desmembramento das propriedades improdutivas, dos cercamentos, e sim das produtivas, visto que as comuns não eram produtivas e tornaram propriedades privadas, então nós descartamos a letra B, D, que diz desmembramento da propriedade improdutiva. Então, com isso daí, só sobra a letra E, que é o aumento do consumo interno. Portanto, devemos marcá-la, foi o que eu fiz. No caderno com as resoluções de história que eu tenho aqui, em 2011, eu tenho uma questão que marquei com o número 125, que traz um texto de Thomson sobre a rebelião dos trabalhadores em Utica, na Inglaterra. O texto diz o seguinte: os principais distúrbios começaram em Nottingham em 1811, uma grande manifestação de malharistas gritando por trabalho e por um preço mais liberal. Foi dissolvida pelo exército. Naquela noite, 60 armações de malha foram destruídas na grande vila de Arnold por amotinados, que não tomaram nenhuma precaução em se disfarçar, foram aplaudidos pela multidão. Esse texto diz respeito à nova realidade socioeconômica da Inglaterra, implantada a partir da Revolução Industrial. A principal consequência para os trabalhadores nas primeiras décadas do século XIX se manifestou por meio... Em 1811, nós já estamos dentro da Revolução Industrial e do início dos trade unions. Eles começam a fazer suas manifestações, os trabalhadores, obtendo como objetivo a luta pelos seus direitos ao trabalho e buscavam as melhores qualidades de serviços, a redução também da carga horária, entre outras reivindicações, que foi conquistada então pela União dos Trabalhadores em sindicatos e muitas vezes precisavam chegar ao extremo das reivindicações, como descrito aí no texto, quando diz que malhas foram destruídas.
e não tiveram nem o cuidado de não mostrar o rosto, né? Se mascaravam, por assim dizer. E no final eles foram aplaudidos por todos, as multidões, porque eles precisavam de novos empregos, eles precisavam reduzir a carga horária, o que ia acontecer com o aumento também de oferta de mão de obra, e eles queriam mais participação dentro da produtividade, que aumentaria então o seu valor da mão de obra. E o empresário sempre tratava a revolta dos trabalhadores como represália policial. E nas duas primeiras décadas do século XIX, nós vamos ter várias revoltas dos trabalhadores, o que vai ocasionar em 1824 a liberação pelo parlamento inglês para que os trabalhadores pudessem se aglomerar em associações que depois vai se transformar em sindicatos, nos chamados trade unions. Portanto, as primeiras consequências se manifestam por volta do sindicato ou dos trade unions. E a única alternativa que contém nessa questão que fala sobre o sindicato é a letra D, que diz da conquista de direitos trabalhistas pela atuação combativa dos sindicatos. Em 2010, na questão 82, nós temos um texto de Robert Masbal sobre o movimento operário. O texto diz o seguinte: o movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável do princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres então se organizaram em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões ou capitalistas. A Revolução Francesa lhe deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. O enunciado fala o seguinte: no texto analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão de que nós vemos aqui que o texto trata da criação justamente dos sindicatos, como dito no início da aula, em represária aos capitalistas, a Associação dos Burgueses Capitalistas. E também fala sobre o que aconteceu dentro desses sindicatos em referência às duas revoluções que tivemos, a Revolução Francesa e a própria Revolução Industrial, sendo que a Revolução Francesa vai dar confiança e a Revolução Industrial vai decorrer, ou seja, vai ser necessário a implantação dos sindicatos. Por qual motivo? Além da necessidade da mobilização permanente. Como eu disse no início da aula, já que não existia o salário mínimo na época, eles vão procurar trabalhar a busca para que os trabalhadores tivessem direito à produtividade. Quanto mais se produzia, mais eles ganhavam. Também a redução da carga horária trabalhada, entre outras reivindicações. E com isso daí, eu lendo as questões, vou entender que a mobilidade permanente vai levar à compreensão do progresso que seria decisivo para a adaptação aos novos tempos, na forma de produção que deixou de ser manufatureira para ser industrial. Portanto, a resposta cabível ao questionamento é a letra D. O progresso tecnológico geraria a distribuição de riqueza para aqueles que tivessem adaptados aos novos tempos industriais. Aos patrões, por começar a fazer a industrialização, e aos trabalhadores para poder produzir cada vez mais e, consequentemente, melhorar cada vez mais o seu salário. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma resolução de questões do Enem, de histórias geral. Hoje falamos sobre a Revolução Industrial em sua última parte. Na próxima aula vamos abordar as questões que falam sobre a história da África nas suas 3 ou 4 questões existentes. Agora vou necessitar que você aperte o seu joinha que tem aí embaixo da sua tela desse vídeo para que
possa curtir então a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e tenham continuado com os estudos para que possamos então ao final gabaritar as provas humanas deste ano no Enem. Agora fiquem com Deus, tenham bons estudos e até a próxima aula.